Olá, bom dia! Lançada oficialmente a Expo Inter 2014 em Esteio, com otimismo para os negócios. No estúdio, nós vamos falar sobre a Aliança Láctea Sul Brasileira que será lançada durante o evento. Produtores de quibe da Serra Gaúcha lutam contra um fungo que danifica o fruto e já prejudica a safra. Consumidores vivem momento de insegurança em relação à qualidade dos alimentos. Mas há marcas sérias no mercado. Para falar sobre como os alimentos são processados e sobre os riscos de contaminação, nós conversamos com uma especialista em tecnologia de alimentos. Eu sou Lizemara Prates e o AgroBand começa agora. Expo Inter 2014. Um almoço no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, marcou o lançamento da maior feira do agronegócio da América Latina. O número de animais inscritos caiu em 12% com relação à edição do ano passado, mas a expectativa é de superar o número de visitantes, que foi de 392 mil em 2013. Para essa edição, a promessa é de que os alagamentos não vão acontecer. Durante o lançamento, o projeto de remodelação do Parque de Exposições Assis Brasil foi entregue ao governador Tarso Genro. A expectativa é de que a obra seja concluída em 8 anos. Esse projeto aqui tem recursos públicos, tem ações do Estado e também tem um feixe de parcerias público-privadas, né? Estão em andamento com sucesso. Quanto às reestruturações previstas para esta edição da feira, algumas não ficarão prontas a tempo, mas os possíveis transtornos causados pelas chuvas serão evitados. Em termos de alagamento, não há a menor possibilidade, a menos que aconteça uma coisa impensável, um dilúvio aí de 400, 500 milímetros de chuva, né? Uma estrada que corre ao lado do arroio Esteio, que é uma área de contenção que nós fizemos, que já dá a base para um futuro dique. A safra de grãos será um dos fatores que vão impulsionar as vendas de maquinário nesta Expo Inter. Hoje a tecnologia embarcada está trazendo aumentando muito a produtividade de grãos. Então, uma coisa chama a outra. A projeção é de superar o número de público em comparação ao ano anterior. Nós seguimos falando de Expo Inter. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul vão lançar durante o evento a Aliança Láctea Sul Brasileira. Atualmente, os 3 estados são responsáveis por 33% da produção nacional de leite, com 11 milhões de toneladas por ano. Para falar sobre essa aliança, conosco no AgroBand, o diretor executivo do Instituto Gaúcho do Leite e consultor da Câmara Setorial Estadual do Leite, Oreno Ardêmio Heineck. Bom dia. Bom dia, Lizemara. Como é que vai funcionar esta aliança? Essa aliança ela é coordenada em cada um dos 3 estados pelo respectivo governo estadual, Secretaria Estadual da Agricultura, e ela busca envolver, arregimentar os diversos elos de cada cadeia produtiva. Então, os 3 estados começam a trabalhar em rede, porque eles têm muitas coisas em comum em termos de leite. É a característica fundiária de quem produz, a etnia de quem produz, práticas, mais ou menos o mesmo desenvolvimento da cadeia, a mesma pontos fortes, pontos fracos. Então, ao invés de ficarem concorrendo entre si, e já tendo a percepção que hoje a região sul começa a se tornar no Brasil um dos grandes polos produtores de leite, e também assim, nós hoje temos uma indústria ociosa e exportamos muita matéria-prima para o centro do país. Então, de repente, começar até um trabalho um pouco mais orquestrado, mais organizado nessa linha de agregar valor dentro dos próprios 3 estados. Então, nós vamos trabalhar de forma alinhada, com discussões permanentes, um fórum permanente, de repente reuniões mensais em forma de rodízio por aí. E vale também para a questão tributária? Essa guerra fiscal vai terminar na questão dos lácteos? Qual é a ideia? É um dos assuntos pautados, é um dos assuntos da pauta de discussão, de buscar, que não é boa para ninguém, né, essa guerra fiscal, né? Então, quem sabe os 3 estados do sul, trabalhando em eixo, trabalhando em rede, eles deem um exemplo para o país de que, na realidade, cada um perde com isso. Então, também está na pauta esta questão. E vocês querem fortalecer a região para fazer frente a outras regiões do país, principalmente ali onde está Minas Gerais, que é o maior produtor? Olha, nós vamos em busca do mercado, claro, e fazer frente aos concorrentes, então. Então, é um trabalho que vai ser buscar
um funcionamento sistematizado da cadeia do leite, desde dentro da porteira do produtor até chegarmos a um alargamento no mercado nacional e uma presença maior no mercado internacional, que hoje é incipiente em termos de cadeia do leite. E aí nós começamos a trocar ideia. E aí, naturalmente, nós vamos buscar uma posição de mais espaço dos lácteos dos 3 estados do sul do mercado nacional, sem dúvida. Então, como Minas hoje é tipo assim, quem está liderando o ranking, tal qual quem está liderando o campeonato nacional, todos de olho em Minas. Então, quem sabe ficarão todos de olho no sul do país. No sul do país, E isso pode já começar agora dentro da Expo Inter, porque vocês escolheram fazer o lançamento na maior feira agropecuária da América Latina. Claro, mas só refazendo a brincadeira, Minas é um bom exemplo para tudo. Vamos trazer para dentro da aliança os bons exemplos dos mineiros, né? E na Expo Inter, por ser uma grande vitrine, assim como outras feiras, mas o momento pedia que essa aliança fosse tornada pública e começasse a funcionar o mais rápido possível. E estava aí a Expo Inter para dar essa repercussão, para dar um alento para a cadeia leiteira e, quem sabe, dar um modelo para outras cadeias produtivas e outras regiões do país para se alinharem e também trabalharem em conjunto, ao invés de um ficar, de repente, só de olho no outro para se prejudicar. Então, a aliança é a somatória de esforços para a gente poder crescer na cadeia leiteira. O senhor falou em dar um alento para a cadeia. Isso tem a ver com a imagem do produto, leite e derivados, que está arranhada desde o ano passado aqui no Rio Grande do Sul, com denúncias de fraudes envolvendo este produto. Como é que vocês vão tratar essa questão da imagem? Essa semana, por exemplo, 2 cooperativas gaúchas tiveram denúncias de utilização de álcool etílico em leite longa-vida, pasteurizado e requeijão. Isso. Olha, nós vamos tratar com carinho todo especial para, talvez não falar em fraude, mas começar com uma agenda positiva, mostrando ao consumidor de que os 3 estados estão preocupados, estão com tecnologias, estão com ações positivas para oferecer ao consumidor cada vez mais tranquilidade no consumo de lácteo. E que a fraude ela é histórica, ela existe em todos os meios, infelizmente ela existe, mas nós temos mecanismos cada vez mais eficazes. Ela é praticada por uma minoria ambiciosa, mas nós temos cada vez mais mecanismos e os 3 estados vão trabalhar cada vez mais em conjunto com o foco de qualificar os derivados lácteos. Então, para fornecer ao consumidor, dizendo, olha, a Aliança Láctea está efetivamente trabalhando para cercar cada vez mais o resquício de fraude e cada vez mais ter mecanismos de segurança para o consumidor no consumo de produtos lácteos. Que ações vocês vão fazer nesse sentido? Olha, vai se trabalhar muito sintonizar o desempenho do serviço oficial da defesa sanitária, né? Os 3 estados têm formas diferentes de funcionar, mas também começar a trabalhar uma ideia de que a iniciativa privada tem que parar a pensar que a questão da fiscalização é unicamente o ônus do Estado. Nós temos que começar a ver cada vez mais de que fomento e fiscalização de qualidade também é obrigação do ente privado, de uma cadeia produtiva. O Estado tem que ser visto como grande órgão regulador disto. Então, você não pode dizer, olha, precisamos cada vez mais fiscais. Precisamos, quanto mais fiscais nós tivermos, melhor. Melhor se nós tivéssemos 3 fiscais 24 horas em cada indústria, né? Mas também nós temos que ter, sim, um controle. A indústria está se aparelhando, há uma preocupação da indústria, mas não só a indústria. Eu acho que todo elo, o produtor tem que ter um controle de qualidade da produção dentro da porteira, o transportador tem que ter um controle de qualidade. Então, na aliança, começa a trabalhar também esta visão de um controle de qualidade cada vez mais eficiente. Então, se começa equalizando as ações do serviço oficial e fazendo levantamento do que existe na iniciativa privada em termos de fomento, de fiscalização, de acompanhamento de qualidade de produção. Apertar o cerco em toda a cadeia. Apertar o cerco em toda a cadeia, para quem lá no meio estiver mal intencionado, saber de que tem alguém de olho nele. Muito obrigada ao Oreno Ardêmio Heineck, que é um dos articuladores dessa Aliança Láctea Sul Brasileira. E em instantes, nós voltamos a falar sobre contaminação de alimentos com a coordenadora do curso de Tecnologia em Alimentos da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. A previsão para este ano é de safra recorde de trigo no país, 7 milhões de toneladas. Mesmo assim, ainda é menos do que se consome no Brasil. Com a volta da chuva, aumenta a preocupação com o desenvolvimento das lavouras de inverno. A combinação de altas temperaturas e umidade pode resultar em doenças e pragas nas plantações.
Mas a equipe da Band TV visitou uma propriedade que vem encontrando estratégias para evitar os prejuízos. O trigo verdinho está na fase inicial de desenvolvimento. Por enquanto, não há manifestação de pragas ou doenças na cultura dos 406 hectares plantados com o grão que pertencem a este produtor rural. O monitoramento é diário e a cada safra, uma surpresa no planejamento. Cada ano a gente não sabe mais plantar, né? A gente tem que aprender tudo de novo. Sempre há tecnologias para um pequeno ganho de 1 ou 2 sacos por hectare, conforme a tecnologia que se aplica. E aí, tentar ganhar em cima disso, né? Para minimizar as perdas, organizar o manuseio e até comprar uma nova máquina agrícola, Marcos recebe o auxílio deste agrônomo. Juntos, mapeiam os problemas e encontram soluções para aumentar a qualidade do grão. Para o trigo recém-implantado, também há planos. E uma das metas é poder colher mais e com qualidade. No último ciclo, o produtor chegou a colher 87 sacos de trigo por hectare, o que foi considerado uma safra histórica. Para esse ano, a expectativa é ultrapassar essa marca. Mas aí, é claro, o clima tem que colaborar. E o clima já aprontou por aqui. O plantio da área foi atrasado em quase um mês por causa do excesso de chuvas em junho, um impacto que pode afetar a cultura de verão, a soja. Normalmente é a expectativa que para a cultura de inverno não chova muito, em função da questão doença, não eleve tanta temperatura também por causa da questão doença, mas também que o céu aí em cima abra e esteja um pouco mais de luminosidade para que aconteça esse incremento de produtividade também. Segundo a FECOAGRO, em todo o estado, mais de 1 milhão de hectares estão sendo plantados com trigo e a produção pode chegar a 3 milhões de toneladas. No Brasil, a previsão é uma safra recorde. Devem ser colhidas mais de 7 toneladas. Confira agora como fica o tempo nos próximos dias no Rio Grande do Sul. A partir da tarde de sábado, áreas de instabilidade associadas com ventos fortes causam pancadas de chuva e trovoadas em partes do norte e noroeste do estado. No restante do Rio Grande do Sul, não há previsão de chuva. A temperatura mínima fica abaixo dos 10 graus na maioria dos municípios. À tarde, a sensação térmica fica agradável no norte, com máxima próxima dos 25 graus. No oeste e sul, a temperatura permanece baixa. No domingo, a chuva se espalha por causa da chegada de uma nova frente fria e a organização da umidade da Amazônia. Há previsão de chuva forte em alguns pontos. Na segunda, essa frente fria estaciona, mantendo a chuva sobre boa parte do Rio Grande do Sul. A crise entre a Rússia e a Ucrânia tem beneficiado o comércio brasileiro. O Ministério da Agricultura russo autorizou nesta semana que plantas frigoríficas do país, incluindo o Rio Grande do Sul, exportem carne suína para a Rússia. Entre as unidades estão a Aurora de Sarandi, na região norte, a Cosuel de Encantado, na Serra, e a planta da Cotrijuí de São Luís Gonzaga, nas Missões. O Sindicato da Indústria de Carne Suína estima que com essa medida o Rio Grande do Sul deve enviar 8.000 toneladas do produto por mês para os russos. Os frigoríficos comprovaram que a carne está livre de ractopamina, um hormônio de crescimento proibido na Rússia. O país é o maior comprador de carne suína do estado. Também houve autorização para a compra de carne de aves e de bovinos de outros estados. E em instantes, coordenadora do curso de Tecnologia em Alimentos da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, fala como são processados os alimentos e os riscos de contaminação. E ainda, um fungo está causando prejuízos para os produtores de quibe da Serra Gaúcha. Nós já voltamos. Um fungo está causando prejuízos para os produtores de quibe em Farroupilha, na Serra Gaúcha. Em alguns casos, a perda na produção pode chegar a 75%.
Seu Claudino planta kiwi em uma propriedade de 4 hectares. A produção deste ano vai ficar em torno de 40 toneladas, apenas 25% do total esperado. Um dos responsáveis por esse prejuízo é um inimigo invisível, um fungo de nome complicado, chamado de Ceratocystis fimbriata. Entra essa doença, começa a aparecer o sintoma lá no galho, lá em cima, né, que seca, começa a secar alguns galhos, aí vai toda a planta. Muitas vezes acontece planta, já aconteceu muito aqui, plantas carregadas do fruto e secando, morrendo, acabando morrendo. O agricultor explica que, seguindo orientações de especialistas, intensificou a poda durante este inverno para não transferir o fungo para outras plantas. Mas a produção continua sendo afetada. A gente está atrás para descobrir, né? Só que eu não sei ainda o que fazer. Segundo os técnicos, não existe nenhum tipo de produto químico que possa ser aplicado na plantação para resolver completamente o problema. Mas alguns cuidados podem ser tomados. Por exemplo, no momento da poda, podou a planta, passa um fungicida à base de cobre para proteger os ferimentos ou uma pasta bordaleza. Também plantas infectadas como esta devem ser retiradas do pomar e queimadas. A Embrapa está fazendo um levantamento nas propriedades produtoras de kiwi da região de Farroupilha e 20 plantações já registraram a presença do fungo. Nós precisamos levar em consideração que esse fungo ele é nativo dos solos aqui do Rio Grande do Sul. Também é muito importante a fertilidade do solo, manter o solo bem equilibrado com um pH em torno de 6 para que o fungo não se manifeste. Erva mate, vinho, farinha de trigo e leite. Os consumidores estão vivendo um momento de insegurança em relação à qualidade dos alimentos. Mas não dá para colocar todos os fabricantes em um mesmo saco, nem todos os produtores. Há marcas sérias no mercado e a fiscalização dos alimentos está mais intensa. Para falar sobre como eles são processados e sobre os riscos de contaminação, está no AgroBand de hoje a coordenadora do curso de Tecnologia em Alimentos da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Carolina Kechinski. Bom dia. Bom dia, Elisemara. Bom dia. Como é que vocês trabalham, os tecnólogos de alimentos? O que vocês avaliam para dar a qualidade de um produto? Em tecnologia de alimentos, a gente tem vários processos que garantem a produção de alimentos. Um deles é básico, que se chama boas práticas de fabricação. Toda a indústria de alimentos, eles têm uma série de controles que avaliam a matéria-prima desde a chegada na fábrica até a saída do produto acabado. E a maioria das indústrias, não só no estado, no Brasil e exterior, eles têm um programa que a gente chama que é a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Esse programa foi criado pela NASA para garantir que os alimentos vão estar seguros para os astronautas consumirem no espaço. Então, eles previnem os erros antes deles acontecerem. Então, ao longo de todo o processo produtivo, é mapeado durante o processamento quais os pontos críticos nesse processo. Um exemplo, no caso do leite. Quando se recebe a matéria-prima, o leite ele pode ter uma série de contaminantes. Então, por isso, são feitas várias análises da matéria-prima ao chegar na empresa. Existem outros pontos que são monitorados, como temperatura do processamento, a quantidade de oxigênio numa embalagem e assim por diante. E o que pode estar acontecendo agora com essa sucessão de problemas que nós viemos enfrentando em diferentes produtos, começando pelo leite? Lisemara, a parte de fraudes e problemas, eles sempre aconteceram no Brasil e no mundo em termos da indústria, não só de alimentos como qualquer uma outra. O que acontece hoje é um cerco maior da fiscalização que nos ajuda, de certa forma, a crescer e melhorar nossos controles e processos, né? Não vem acontecendo nada diferente do que sempre aconteceu. Fraude no leite acontece há milhares de anos. As pessoas colocam mais água para ganhar mais dinheiro, aumentar o volume do leite, e daí, para mascarar os testes de laboratório, eles colocam soda, formol, agora álcool etílico no leite para mascarar o teste de crioscopia e assim por diante. Mas o que a gente tem que se garantir é que essas análises sejam cada vez mais
eficazes no sentido de prevenir os problemas que podem acontecer. Pode-se criar novos testes, então cercar mais a partir dessas denúncias que estão ocorrendo? Pode aumentar dentro da indústria, aumentar ainda mais o controle de qualidade da matéria-prima. E no leite se fala muito na questão da embalagem, essa longa vida. O que isso pode ter a ver com os problemas? Isso, na verdade, não é só uma embalagem, é todo um processo, tá? Essa caixinha do leite longa-vida que a gente chama, ela sofre um processo de pasteurização rápida e invase asséptico, sem o contato com nenhuma manipulação, sem o contato com a mão do humano, né? E, ao mesmo tempo, protegendo que tenha oxigênio dentro dessa embalagem. Essa embalagem, além de tudo isso, ela tem multicamadas que protegem contra a passagem de luz, por exemplo. Então, é um processo tecnológico que garante com que o produto, sem adição de nenhum aditivo, as pessoas confundem muito, acham que tem uma validade maior porque é colocado aditivo, isso é mito, não existe, né? A única coisa que tem no leite de caixinha é um processo tecnológico de invase asséptico com uma embalagem que tem uma determinada barreira, que isso ajuda com que garanta uma maior validade do produto. Vamos falar de erva mate, a contaminação com metais. O que pode ter acontecido do ponto de vista do trabalho de vocês, que avaliam os alimentos? A erva mate, o que tem acontecido agora, que virou uma polêmica, é os metais pesados, né? Então, o que aconteceu? Metais pesados é ruim para a população. Quanto menos metal a gente ingerir, melhor, em qualquer produto, não só na erva. Então, assim, os metais, eles podem ter chego na erva de várias formas. Uma delas, o solo, tá? O solo, ele pode ter sido adubado mais fortemente para aumentar a produção, enfim, né? E esses adubos, eles carregam com eles uma elevada carga de metais pesados. Uma outra coisa também que pode ter acontecido, as plantações dessas ervas estarem muito perto de rodovias, né? E essas rodovias daí pegam toda a parte da combustão dos caminhões e isso também prejudica um pouco. Em termos do processo na ervateira, não tem muitos focos de contaminação por metais pesados em si. Uma coisa importante de se colocar nesse caso é que o índice de metais que tem sido avaliado atualmente, ele tem sido avaliado na folha. Tá? Em termos de contaminação para nós, para o ser humano, é importante que se avalie também a quantidade de metais na infusão, no chimarrão que a gente toma todos os dias. E se você analisar no chimarrão, não tem uma quantidade significativa de metais para causar mal ou pânico na população. Qual é a recomendação que a senhora daria para o consumidor hoje, que está nessa crise de confiança com os produtos? Ele tem que ter um cuidado maior, ele tem que deixar de consumir algum produto? Não, deixar de consumir não, porque a gente hoje tem uma vida moderna, a gente precisa ser mais dinâmico. O fato do leite sem caixinha nos facilita muito, né? A gente pode comprar leite uma vez por mês em vez de diariamente. Então, as facilidades que a vida moderna nos traz, a gente não precisa regredir nada em termos disso. Mas eu recomendo sim, que se você vai no supermercado, escolha uma marca mais idônea, uma marca que faça valer seu nome. Uma marca dessas não vai se sujar por pouca coisa, ou botando álcool no leite, ou coisas assim. Então, confiem nas marcas. A gente vê que as marcas pequenas, que acabam sumindo do mercado, elas não se adequam ao cerco da fiscalização, elas não conseguem evoluir. Então, vão nas marcas mais antigas, mais confiáveis, que podem te trazer mais segurança. E não deixem de consumir produtos industrializados. Muito obrigada a Carolina Kerchinski, que é a coordenadora do curso de Tecnologia de Alimentos da Universidade de Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre. E amanhã, às 6h30 da manhã, tem a reprise desta edição do AgroBand no canal Terra Viva. A gente se vê no próximo sábado, às 7h30 da manhã. Um bom final de semana e até lá!